Olá, boa tarde a todos. Cabe-me a mim no papel da moderação. Eu já vou efetuar alguns agradecimentos, mas antes de mais, deixem-me vos dizer que ser a força motriz para colocar as emoções em movimento é muito difícil. Por isso, admiro a coragem do testemunho da Ana Sofia e gostava de vos pedir carinhosamente uma grande salva de palmas por ter sido essa força motriz para colocarmos aqui as emoções em movimento, porque é preciso muita coragem mesmo. Por favor. Agradecer também à Iria, porque afinal ela também tem queda para esta coisa que é ser analista, pesquisou-nos, investigou-nos e fez muito bem. De facto, as palavras foram certeiras, atrevo-me a dizer, e por isso peço-vos mais um grande aplauso aqui grande. E nessa medida agradeço à Câmara de Lousada, agradeço inclusivamente à direção desta fantástica escola, e eu parece que estou numa daquelas séries norte-americanas, não é? Porque esta escola é qualquer coisa de magistral, de facto. E eu já vou passar também a outros agradecimentos, mas ainda assim agradecer às terapias dos nossos dias, em particular, e agradecer ainda assim às pessoas que não puderam, infelizmente, estar presente, como o Pedro Chagas Freitas, porque eu sei que ele fazia toda a intenção, avisaram-me acerca desta relação muito íntima que ele tem com as pessoas da Lousada, e realmente é fácil de entender, porque olhando para esta plateia, como não ter uma boa relação com pessoas tão dedicadas que vêm aqui hoje procurar saber mais sobre estes temas. Por isso, um grande aplauso para vocês mesmos. Pode ser? Rapidamente, para aliviar aqui um bocadinho a tensão, eu sei que o que levou o Pedro a não poder estar disponível foram motivos maiores. Quem é pai sabe que o nosso maior receio paira nos nossos filhos, mas ele já tinha escrito um livro há muitos anos atrás a dizer uma coisa que se aplica hoje, que era prometo-vos falhar. Portanto, ele em certa medida fez jus. De publicação. Pronto, é para celebrar os 10 anos de publicação. Um grande abraço ao Pedro. E eu agradeço mais intimamente porque, no fundo, eu sinto-me aqui um bocadinho como o Jota Silva quando foi convocado agora para a Seleção Nacional, porque eu caí aqui por causa dele não ter sido possível frequentar este evento. E, em certa medida, é aquela sensação de o Ronaldo não ter sido convocado, o Félix estar de férias, então vamos escolher aqui uma pessoa que possa interter aqui a malta. Agradeço-vos por terem-me dado essa oportunidade, principalmente estando aqui recheado de colegas tão interessantes, não é? Como o Edgar, o João Carlos, que eu tenho o fantástico privilégio de conhecer mais intimamente. Partilhámos muito tempo juntos, são para mim uma grande fonte de inspiração. João Carlos foi meu mentor, mas também já ouvi muito bem falar sobre a doutora Maria João Lobato, é também uma amiga de uma amiga íntima, e ela não gosta de doutora, mas é uma pessoa que me parece muito sagaz, a doutora Luísa, e eu estou a sublinhar a doutora só para pegar com ela. Portanto, acho que vamos ter aqui um palco entretido e por isso peço-vos uma salva de palmas para ele. E eu estou aqui por acaso também. Eu vou começar pela primeira questão e vou direcionar ao Edgar, porque eu estava a pensar quem é que vai sentar ao meu lado. Vai ser o primeiro a abrir as hostes. Ele preferiu sentar-se ao meu lado, vai ser ele a abrir as hostes. Então, eu se calhar vou depois estender esta questão aos restantes colegas, com algumas variantes. Mas é verdade que hoje em dia, se calhar, o exercício físico já está mais presente na vida das pessoas. Hoje em dia os ginásios estão muito cheios, não é? Mas ainda assim acho que
poucas pessoas entendem da verdadeira substância do exercício físico no que diz respeito à saúde mental. Aliás, atrevo-me a dizer que muitas vezes, e não sei se há aqui algum professor de educação física, mas há um problema que ocorre, que os pais viram-se e dizem: não te dediques tanto a isso não tem grande interesse, dedica-te às outras coisas. Mas a verdade é que depois temos um famoso podcaster, que é o Andrew Huberman, que é um neurocientista e fala muito desta dimensão da relação entre a educação física e a saúde mental. E ele, atrasado, teve com o Edu Portal, que é um treinador de movimento, e deparou-se com uma coisa muito simples, que era, apesar de ele fazer tanto exercício físico, apesar de ele ser um aficionado por isso, o corpo dele não respondia da mesma forma que a mente dele achava que o corpo iria responder. A coordenação dele estava completamente rígida, não é? E, portanto, eu gostaria de perguntar aqui ao Edgar qual a importância desta cultura do movimento, do exercício, para a saúde mental. Olá a todos. Desde já, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, principalmente também à Câmara, à Escola Secundária. E pronto, acho que podemos começar a falar. Dizem que dois dos grandes medos da humanidade é a morte e falar em público. Se calhar eu estou um bocadinho incluído na segunda parte, não tenho medo da morte para já, não foi por aí, mas tenho alguma dificuldade em falar em público e estou aqui a enfrentar esse desafio, esse medo perante todos vós. Mas respondendo à tua questão, eu acho que é importante percebermos que efetivamente, respondendo quase à parte final, ou seja, é através do movimento que nós nos conhecemos, é através do movimento que nós nos vamos relacionando com o mundo, nos vamos interpretando. Há um caminho imenso de autodescoberta, de utilizar o movimento como uma própria ferramenta de nos tornarmos mais indivíduos, mais humanidade. E pronto, e acho que uma das coisas que acho que é difícil e que é uma das perguntas que acho que é fundamental respondermos é se efetivamente o exercício físico, a atividade física, ou neste caso, se englobarmos tudo, que isso é todo movimento, é tão importante para a saúde, porque é que não o fazemos? Ou porque é que muita gente não o faz? Ou porque é que... E isso depois entra em dimensões, se calhar, psicológicas que acho que são necessárias de ser percebidas e entendidas. Mas, efetivamente, nós temos de entender o movimento como uma ferramenta não só de deslocar-me daqui até ali, mas o deslocar daqui até ali exige uma multiplicidade de sensações, de emoções, de quem eu sou. Ou seja, é muito mais do que o próprio deslocar daqui até ali. É muito mais do que o caminho que estamos a percorrer. É quem nós somos para percorrer esse caminho. Eu acho que não sei se estou a responder àquilo que estavas a tentar perguntar. Pronto, e acho que é muito entender isso dessa forma. Ou seja, se nós pensarmos o que é o movimento, por exemplo, vocês acham que estão em movimento neste momento? Não sei se me conseguem... Sim, a certo ponto, se pensarmos, volto a dizer, se pensarmos na questão do movimento, deslocar daqui de um ponto A a um ponto B, efetivamente estamos parados. Mas há tanta coisa a acontecer dentro de nós neste momento. Há sangue a circular, há órgãos a funcionar, há emoções a acontecer, há pensamentos a acontecer também. Ou seja, nós temos de interpretar o movimento como algo que está intrínseco à vida. O movimento é vida. E se o movimento é vida, nós temos a certo ponto de utilizá-lo, usá-lo, viver. Um dos problemas é que o João é meu amigo e isto agora vai correr um bocadinho pior, que ele vai começar com estas coisas dele. Mas, pronto, as tuas coisas, sim. Pronto, ou seja, por exemplo, uma das coisas que é importante percebermos e acho que vai facilitar a discussão, ou seja, como falei há bocadinho, o movimento engloba o que é a atividade física, engloba o que é o exercício. Vocês sabem qual é a diferença, por exemplo, entre atividade física e exercício? Alguém consegue responder? Sim? Quer responder?
Atividade física é qualquer exercício que nós fazemos a movimentar, não é? A atividade, o exercício ou seja, tem um objetivo, já tem um objetivo. Sim. Andar é um exercício físico, por Sim. exemplo. Não, vou dizer ao contrário. Contrário, Atividade sim. física é, por exemplo, andar. Mas quando eu digo assim, eu vou fazer estes steps durante X tempo, ou seja, é coordenado, tem objetivos, já passa a ser um exercício físico. Isso correto ou não? Sim, é muito por aí, é muito por aí. Ou seja, teoricamente, se utilizarmos uma definição muito antiga do que é a atividade física, essa definição diz apenas que a atividade física é qualquer movimento corporal que requeira um gasto energético, digamos assim. Mas a certo ponto eu considero isso um bocadinho redutor para o que é a atividade física, porque se pensarmos que a atividade física pertence ao que é o movimento, ou seja, efetivamente a atividade física é qualquer movimento que exija um gasto energético. Temos o exercício, depois é uma atividade mais planeada, mais estruturada, que tem efetivamente um benefício terapêutico associado. Ou seja, eu estou a fazer exercício, vou ao ginásio, vou correr, vou algo muito planeado para melhorar determinadas coisas que queremos melhorar em termos de aptidão física ou mental, neste caso. Ou seja, porque efetivamente o exercício físico, a atividade física é um enorme analgésico, anti-inflamatório. Eu costumo dizer, e recentemente comecei a acompanhar uma referência, que tem sido uma referência para mim, e ele utiliza muito a expressão de que nós temos dentro de nós uma farmácia interna. Ou seja, se nós temos dentro de nós uma farmácia interna, uma forma de buscar medicamento, nós temos de usá-lo, temos de pô-lo a funcionar. Não podemos, há momentos para tudo, há momentos para descanso, não é? E para fazendo uma partilha aqui, por acaso, pessoal, entrando um bocadinho para essa questão do descanso, efetivamente, por exemplo, no outro dia estava com uma paciente, e a mãe dele, pelas partilhas que a Ana disse que eu vou fazendo nas redes sociais, eu pratico capoeira, jogo capoeira, e essa senhora por acaso fez essa partilha o terapeuta está sempre, eu olho para um lado, está ele a fazer uma camalhota para um lado, uma camalhota para o outro, não para quieto, porque isso faz parte daquilo que eu também sou em termos do que é o movimento, mas também é preciso o descanso, porque o descanso também é um movimento, estamos sempre em movimento, o movimento é vida. Não, estás a pegar aí num ponto muito interessante e até para estender a questão a partir daí, para não perder este momento dessa particularidade que estás a falar, o movimento verdadeiramente é diferente em diferentes etapas da vida também. E agora, se calhar, direcionando aqui para o João Carlos, que ele fala muito acerca deste tema, não é? O movimento deve ser muito bem enquadrado naquilo que são as diferentes etapas da vida humana. E a determinada altura há um movimento mais físico, por vezes há uma regressão, uma introversão para um movimento mais psicológico. João, queres falar acerca disto? Obrigado, João, pela deixa. É curioso que estávamos a falar de movimento, e estávamos aqui em movimento ou não, e lembrei-me de uma afirmação muito interessante de um dos pioneiros da psicologia, o Skinner, que falava que o pensamento é um movimento encoberto, é uma ação encoberta. E é curioso, muito no que tu me estás a perguntar, João, aquela partilha extraordinária do início, sobre que, no fundo, quando alguém entra num poço e está, aparentemente, quase que em posição fetal lá embaixo, há muito movimento que se passa dentro de alguém que está deprimido. É uma coisa extraordinária. Julgamos muitas vezes que a depressão é a ausência de ação ou a ausência de energia. Não. É exatamente o oposto. Há muita energia condensada. Aliás, é curioso. Vejam bem, na depressão é quase como se o nosso organismo, as nossas emoções, tristeza, emoção primária, todas as emoções primárias são imensamente energéticas. Passe a redundância. É curioso. Quando nós deprimimos, é como se algo em nós nos exigisse travarmos a fundo para não nos estatelarmos numa parede. A depressão não é uma doença. Porventura pode ser a nossa maior cura, porque nos obriga a parar um comportamento que, porventura, se o mantivermos, nos vai destruir muito mais.
E, de facto, na primeira metade da vida, nós estamos habituados a pedir às pessoas que façam, que atuem, que triunfem. Aliás, é curioso, quem me conhece sabe que a minha referência, uma das minhas referências maiores, é um psiquiatra, o Carl Gustav Jung. E Jung faz uma distinção muito bonita, compara um dia, a nossa vida, a um dia de 24 horas. E na primeira metade da vida, a nossa missão é conquistarmos um lugar ao sol. Ação, movimento, conquista. Mas depois, na segunda metade da vida, a nossa missão não é exatamente essa. A nossa missão na segunda metade da vida já não é tão ativa exteriormente, mas é muito ativa interiormente. É uma missão de encontrarmos e vivermos apenas e só o que faz sentido e tenha significado. Portanto, nem sempre a ausência de movimento exterior é a ausência da verdadeira vida ou da verdadeira ação. Porventura, na aparente inação, estamos a fazer imenso. Não se esqueçam, por favor, do Skinner. O pensamento é um movimento encoberto. Quando estamos tristes, temos que pensar na vida. Para quê? Para reconstruir, a refazer. João, não sei se respondi. Respondeste perfeitamente. Aliás, isso lança também aqui um mote para uma questão que quero colocar à Maria João, que sei que a experiência dela se centra mais a trabalhar na juventude e, portanto, a primeira metade da vida, e nesse sentido o movimento e o exercício físico é talvez uma ferramenta muito importante também para algum enquadramento psicológico. Quando pensamos, por exemplo, no desporto, não é? O que esta prática desportiva coletiva pode ensinar aos jovens, do ponto de vista psicológico, que ferramentas pode dar para que eles um dia possam se tornar talvez adultos mais capazes a enfrentar as adversidades do mundo laboral? Porque eu acho que é muito importante explicar isto aos pais, não é, Maria João? O que é que acha? Eu queria só acrescentar, tendo em conta o professor falou agora, de depressão ser movimento e na primeira fase da vida haver mais energia e efetivamente o que nós encontramos muitas vezes nesta primeira fase da vida é uma depressão que se calhar pode ser mascarada para os adultos, porque é uma depressão com muito movimento. Há muita agressão, muita irritabilidade. Não é... A depressão nas crianças não é a típica depressão nos adultos, que há ausência de movimento externo, digamos assim. É uma depressão que tem até bastante movimento externo para o exterior, mais voltado para o exterior do que para o interior, como estava a referir. Pronto, eu queria só fazer esta achega. Em relação à sua questão, sim, eu acho que eu e os meus colegas somos muito chatinhos para os pais e para as crianças neste tema. E percebemos que efetivamente é muito difícil hoje em dia, com os trabalhos dos pais, um trabalho das 9 às 6, 7 da tarde, muitas vezes também, pelo menos nesta área, há muitos pais que trabalham por turnos e que fazem o turno, por exemplo, da tarde, ou trabalham os dois pais na mesma fábrica e fica muito difícil de conciliar. Conseguirem levar as crianças, os filhos, para as atividades desportivas e por isso acreditamos também que a escola pode ter aqui um papel muito, muito importante, por exemplo, no desporto escolar, em promover vários tipos de desportos escolares. E nós também somos muito chatinhos na questão de ser um exercício físico coletivo, porque acreditamos que, na verdade, estimula imenso os jovens, crianças, adolescentes, não só em termos físicos e da sua aptidão física, mas também em se posicionarem no mundo, como estava a referir, posicionarem-se no mundo, numa equipa, num pequeno mundo, em que há hierarquias, em que há conflitos, em que, se calhar, há um jogador que é melhor do que nós, ou então, se calhar, até podemos ser o melhor da equipa, mas temos sempre, numa posição ou noutra, de saber lidar com frustração, que é muito frequente também nos desportos coletivos e que muitas vezes também o papel dos treinadores tem os treinadores têm um papel fundamental até em termos de modelagem das crianças, e isto é muito importante porque
muitas vezes o que nós vemos são treinadores extremamente competentes e muito atentos também à parte da saúde mental, e outras vezes, não sei se também depende do meio, treinadores que, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu vi ontem, que dizem na consulta que uma criança me dizia que o treinador dizia muitas asneiras e muitos palavrões e ficava muito irritado. Isto se calhar não é um modelo tão próprio, é preciso também estarmos atentos e se calhar aqui num desporto escolar, numa escola com professores de educação física, acho que tem todo o sentido porque são pessoas que têm formação para atender cada aluno individualmente e ter em conta a sua individualidade. Pronto, e se tivermos um aluno que é mais inibido, por exemplo, ajudá-lo a ter ferramentas para, não é ultrapassar a sua inibição, porque faz parte do seu temperamento, mas arranjar estratégias para contornar, por exemplo, isso. Um menino mais inseguro, e o que nós vemos na consulta é que, efetivamente, quando começa uma atividade física, pode ser individual, como o karaté, por exemplo, também é bom, tendo em conta cada caso e cada temperamento de cada criança, vemos, efetivamente, uma grande melhoria em termos anímicos, em termos de regulação emocional, de regulação do comportamento e também muito da parte de conseguirem aprenderem a lidar com a frustração que acho que cada vez mais nas consultas nós vemos confrontados com isto. Muitas vezes os pais têm dificuldade em frustrar as crianças, porque agora a sociedade, o que ensina a esta geração de pais é que têm de fazer tudo pelos seus filhos, dar tudo o que eles quiserem. Os pais às vezes multiplicam-se em empregos para conseguir proporcionar aquilo que os filhos querem, o telemóvel X, a roupa tal, porque depois a sociedade dos TikToks é promover o consumismo. E se eu uso a sapatilha X ou Y, que é uma forma também deles se afirmarem, mas que muitas vezes o mais importante até é o tempo que passam de qualidade com os filhos e não aquilo que lhes dão. Quando os filhos pedem, e é natural que seja difícil para um pai não dar, mas se calhar dar mais tempo e dar menos material, acho que é muito, muito importante. Maravilhoso, obrigado Maria João. E pego aí nesse último apontamento precisamente acerca da sociedade do consumismo, que parece criar aqui objetivos muito standards, não é? E passando aqui a palavra à Luísa, eu tenho a certeza absoluta que a Luísa, como nutricionista já há vários anos, sabe deste dado, que é precisamente neste mês que voam completamente os suplementos e os produtos de emagrecimento, não é? Ou seja, existe efetivamente muita procura por fórmulas rápidas, inclusivamente às vezes quem supostamente leva o exercício físico e o movimento aparentemente mais a sério também está simplesmente a canalizar uma energia para uma visão muito focada na parte estética e acho que perde de vista muitos elementos importantes e tratam a nutrição como se fosse muitas vezes aqui uma coisa para atingir resultados rápidos, e a nutrição não é isso, a nutrição é muito mais. E já falámos aqui um bocadinho de educação para o movimento, de que modo é que ele afeta psicologicamente, não é? Mas qual o valor da nutrição também no meio disto, Luísa? Claro que eu vou falar um pouco de uma área um bocadinho diferente, digamos, dos colegas que estão aqui, mas efetivamente as nossas sociedades atuais estão muito direcionadas para a parte estética e vemos que efetivamente nos movimentos, nos exercícios, há muita procura por suplementos nutricionais específicos num determinado nutriente, mas temos que pensar na nutrição como um todo. Ou seja, nós temos que ter um equilíbrio, digamos, na ingestão alimentar para, se possível, digamos, fornecer ao nosso organismo todos os nutrientes que são fundamentais. E aqui, agora podem questionar em relação ao que é que a nutrição terá a ver com saúde mental. Efetivamente, a nossa relação de comida com saúde mental é um pouco complexa e não existem, digamos assim, intervenções nutricionais já, digamos, fundamentadas, que efetivamente seriam as mais vantajosas para nós conseguirmos ter
uma saúde mental, digamos, mais equilibrada, mas efetivamente existem evidências que a forma como nós alimentamos, digamos, o nosso organismo, no fornecimento dos diferentes nutrientes que os alimentos nos fornecem, é sempre uma mais-valia e otimizam determinadas situações em termos de saúde mental, nomeadamente a depressão, a ansiedade, o humor, o nosso bem-estar, porque sabemos que existem substâncias, vou falar assim de uma forma mais simples, que efetivamente interferem muito no nosso humor, no nosso bem-estar, e não podemos pensar especificamente em consumir um único alimento para obter essa substância. Portanto, o organismo, para utilizar essa substância, tem que ter o equilíbrio de todas as outras substâncias. E só aqui uma à parte, no Coffee Break nós tivemos o cuidado de incluir alguns produtos alimentares que são realmente falados em algumas evidências científicas na parte da saúde mental, que têm bastante influência no nosso estado de saúde, em que tentamos privilegiar alguns alimentos. Pronto, eu estou a ser um bocadinho mais específica, nomeadamente alimentos ricos em probióticos, porque cada vez mais se fala em microbiota intestinal, é, digamos, o nosso cérebro, porque, ou seja, o estado benéfico do nosso intestino influencia positivamente o nosso estado emocional, e para conseguirmos ter uma microbiota saudável nós temos que ter variedade. E eu costumo dizer, como o arco-íris, nós temos variedade, nós temos equilíbrio, e o nosso organismo consegue equilibrar todos os nutrientes que são necessários, efetivamente, para nos mantermos mais saudáveis. E em relação ao manter-se ativo, eu também gostaria de mencionar aqui uma dieta que traduz tradição, cultura e equilíbrio, que provavelmente já todos ouviram falar, que é a dieta mediterrânica, que está realmente também evidenciada em alguns estudos, que será aquela que promove um bem-estar físico e mental, porque nós, praticando, com a prática desse estilo alimentar, nós conseguimos obter efetivamente toda a variedade e todos os nutrientes para o equilíbrio mental e físico. E não sei, penso que toda a gente deve saber, a Organização Mundial de Saúde define como saúde não só o bem-estar físico, mental, social, e não é só a ausência de doença ou enfermidade. Portanto, temos que ver que efetivamente a alimentação faz parte do nosso dia-a-dia, e mente sã, corpo sã. Não sei se respondi, mas... Sim, fantástico. E se calhar no seguimento de toda esta conversa que estamos a ter, no outro dia, um colega psicólogo dizia uma coisa muito interessante, não é? Que nesta sociedade do consumismo e das redes sociais, parece que há muita informação, mas eu atrevo-me a dizer que a informação é muito mal difundida e quase que nos obriga depois, inclusivamente a quem dá aulas, a ser uma espécie de professores TikTok, não é? Tentar encaixar aqui clichês de 1 minuto e meio, senão as pessoas perdem a atenção daquilo que estamos a dizer. E por isso é muito corajoso da vossa parte vocês estarem aqui hoje a levar com esta seca, no fundo. Estou a brincar, como é óbvio. Mas eu gostava de estender aqui ao painel completo se há algum benefício neste tipo de suposta psicoeducação. Se existem fórmulas standardizadas que nós podemos colocar no frigorífico para nos relembrar que estratégias devemos implementar para estarmos bem do ponto de vista da saúde mental, e também quais os prejuízos, talvez, destas mesmas técnicas standardizadas. Em cada uma das vossas áreas, gostaria que respondessem eventualmente a esta questão. Um dos principais problemas dessas questões standardizadas é que acaba por se perder a individualidade da pessoa, não é? Ou seja,
nós temos de adaptar, isso quem trabalha na área da saúde sabe perfeitamente que nós temos de ser totalmente adaptados à pessoa que temos à nossa frente. Não importa muito a técnica X ou a estratégia Y e até o facto daquilo estar dito na literatura que efetivamente faz bem, né? Mas pode não fazer bem para aquela pessoa, pode não ser totalmente adaptado para aquela pessoa. Por isso, a certo ponto, sim, acho que tem de haver, dentro de uma adaptação, tem de haver pequenas estratégias que possam ser passadas, a pessoa ser capacitada, porque todos nós, e os vídeos estavam a bocado a passar, já fomos tocando um bocadinho nesses pontos, todos nós somos e devemos ser os principais agentes da nossa jornada de vida em saúde e com saúde. E nesse ponto, seja na área de movimento, exercício físico, atividade física, seja na área da psicologia, né? Seja na área da psiquiatria, que é dentro da parte mental e da parte da nutrição, que é tudo muito integrativo, tudo isso tem de ser tido em conta para a pessoa. E agora, eu gostava só, já estamos sentados há 30, há uns pouquinhos, vamos só levantar um bocadinho todos, pode ser? Acho que era importante fazermos uma pausa ativa. Pronto, pegando um bocadinho naquelas questões na estratégia que estavas a falar e tudo mais, eu acho que nós temos que pensar na questão da atividade física, do exercício. Claro que o exercício é uma coisa mais estruturada, não é? Eu vou ali ao ginásio, vou correr, como falámos há bocadinho, para ter um determinado benefício que eu quero ter, tenho um objetivo. Mas a atividade física, se pensarmos nisso como um movimento, depende da pessoa, depende do contexto onde a pessoa está e depende principalmente, que isso vai dentro do que a pessoa é, de quem aquela pessoa é, dos gostos que ela tem, o que é que precisa, o que é que está fazendo no dia a dia. Eu acho que o segredo é, durante o dia, irmos introduzindo pequenas questões de movimento, neste caso, por exemplo, levantámos, estávamos sentados há muito tempo, levantámos. Temos de introduzir estratégias, olha, vou colocar coisas mais longe, vou de propósito ali, sei lá, pequenas coisas que nos obriguem a ir pelas escadas em vez de ir pelo elevador. Quantas pessoas aqui vão pelo elevador sempre? Não estou a dizer quando não conseguem, mas não é? A certo ponto, podendo, é pôr a farmácia interna a circular, os músculos têm de funcionar, o carro tem de fluir. Pegando há um artigo muito interessante do professor João Carlos, eu trato de professor porque é uma pessoa muito especial para mim, ajudou-me muito desde 2018, acho que desde aí. Desde esse momento que iniciei um processo e uma jornada que espero só completar quando morrer. Há um artigo que fala do que é, e acho que é importante tendo em conta a questão, estamos a falar de saúde mental, nós temos de tentar perceber um bocadinho o que é a mente, o que é o funcionamento mental, não é? E a mente, efetivamente, é o funcionamento de um sistema nervoso num corpo, não é? Não estou a dizer asneiras. Ou seja, a mente não é só o cérebro, a mente não há uma separação efetiva, não é? O primeiro livro do António Damasio é um neurocientista muito conhecido, que é uma referência para mim. Ele refere, o primeiro livro acho que é o primeiro, não é? O erro de Descartes, ou seja, porque Descartes é um filósofo, também não estou a cometer nenhuma, ok? Um filósofo que dizia que efetivamente havia uma separação entre o que é a mente e o que é o corpo, e nós não podemos entender mente só cérebro ou sistema nervoso, mas o sistema nervoso está constantemente em interação com múltiplos sistemas corporais e está a produzir aquilo que é a mente, ou seja, depende dos estímulos internos que nós temos dentro de nós, estamos a alimentar-nos bem, se estamos a lidar bem com as nossas emoções, já tudo o que está dentro de nós e tudo o que o meio externo nos transmite, a mente está a captar e vai fazer uma resposta e ajusta a resposta do nosso corpo face a isso. A certo ponto, nós temos de entender isso e usar algumas estratégias durante o dia para promover essa fluidez mental. Não sei, não é bem isso, mas a Luísa usou um termo muito interessante, variedade, comer o arco-íris. Mesmo na área do movimento é importante a variabilidade do estímulo, ou seja, fazer coisas diferentes, não estar sempre, modificar padrões, quebrar padrões, às vezes é... Foi isso que eu fiz, entusiasmei até... Sempre dá mais, emoções e movimento. Pronto, ou seja, basicamente é muito isso. Não sei se posso passar a palavra... Sim, acho que sim. Agora vamos sentar, sim. É muito interessante isso, essa pausa em movimento.
Adorei. Pausa ativa, exatamente, pausa ativa. Só ficamos parados, temos de ter um comer. Seria estranho neste momento. Não, mas essa pausa ativa faz todo sentido, porque é uma coisa que se exige permanentemente no nosso dia-a-dia. Pausas ativas. Aliás, é engraçado. Realmente, essa noção de mente corpórea, que eu defendo, à semelhança de tantos outros, que defendem essa noção de mente corpórea, cada vez menos faz sentido a separação entre mente e corpo. Aliás, a distinção entre mente e corpo só denota a ignorância de quem a defende. Nós somos corpo, ponto. Assim como a digestão é o nome que nós damos para o funcionamento do sistema digestivo, e ninguém põe isso em causa, é um nome, é um rótulo. O que é a mente? A mente é o nome ou o rótulo que eu dou para o funcionamento desse sistema nervoso que está num corpo, e um corpo que habita num contexto determinado. E porquê é que temos cérebro? Porque temos que nos movimentar num contexto, senão éramos como aos brócolos e não precisávamos de cérebro para nada. E se temos um cérebro, temos que o pôr em movimento, caso contrário, acontece aquela coisa extraordinária, que de extraordinário não tem nada, que é quando um idoso vai para um lar, ao fim de 3 meses, começamos a assistir a um decréscimo cognitivo acentuado, por uma ausência de estimulação cognitiva. Se em casa a senhora tinha que preparar a refeição, ir à caixa de correio ou varrer os tapetes, quando lamentavelmente vai para uma instituição, deixa de ter estas preocupações. De início a pessoa, ai que bom, agora fazem-me todas as coisas, que coisa tão boa. Quando eu ouço isto, eu só lamento interiormente, porque inevitavelmente a ausência desses movimentos no contexto matam-nos devagarinho. E o movimento não é necessariamente andarmos a correr. Aliás, há um aspecto que me irrita solenemente quando se fala de outra noção desgraçada: envelhecimento ativo. Detesto essa expressão. Uma vez mais, denota a ignorância. Pormos os velhos a mexer, replicando na segunda metade da vida uma lógica que só pertence à primeira metade da vida. Eu habito em Braga, e muitas vezes ali no centro de Braga acho muita graça ver aqueles grupos de idosos no verão com um guia à frente, com um guarda-chuva ou uma coisa qualquer, a andar rapidamente, e vemos aquelas pessoas a arrastarem-se quase atrás da guia, a tentar perceber o que é que se passa, nem veem nada, nem usufruem de nada. Envelhecimento ativo, poderíamos dizer. Eu diria que isto é uma perversão da dinâmica do movimento. O movimento é essencialmente um movimento para o sentido das coisas, que na primeira metade, na depressão extraordinária, este apontamento, doutora, a depressão num jovem, numa criança, é muito mexida. A depressão num adulto é muito parada, mas em qualquer delas há um movimento extraordinário. Mas, só para finalizar e passar a palavra, insisto nisto, cada vez mais, e estamos aqui a falar em emoções, as emoções são corpo. As emoções são corpo. Não há nada de metafísico nas emoções. Eu estou à vontade, como foi referido, a minha primeira licenciatura é em Teologia. Teologia. Sou um cristão, assumo com muito orgulho. E, no entanto, defendo que somos corpo, puramente corpo. A noção de matéria é que tem que ser reinventada e reapreciada. Passa a mão. Pronto, e agora, mais como clínica, não é? Também é interessante isso, eu também concordo com o que dizem, que não há uma separação do mente-corpo. E nós vemos isso também na clínica, quando o corpo adoece, aquilo que às vezes dizemos do corpo que adoece pela mente, que é quando, por exemplo, nos chamam a internamento ou à consulta, ou nos enviam para consulta, como aquilo que nós chamamos das doenças funcionais, que é quando temos uma criança que, por exemplo, não consegue lidar com determinada crise que está a acontecer na sua vida em determinado momento, e que as crianças, mas também alguns adultos e alguns de nós, quando não nos permitimos aceder a determinados sentimentos, pensamentos que possamos ter, o que nós dizemos muitas vezes às crianças na consulta é:
isso vai ter de sair para algum sítio, e muitas vezes sai pelo corpo e sai por manifestações que não consegues controlar, uma dor de barriga ou vómitos. Pronto, por isso para nós também realmente não tem sentido esta separação. Como também por outro lado, quando o corpo adoece, a mente muitas vezes adoece, especialmente nas doenças crónicas, que devemos ter mesmo muita atenção. Meninos, por exemplo, com um diagnóstico de diabetes, que vão ter muitas limitações, que de certa forma é importante que as aceitem, não é? E que as interiorizem e que sejam ajudados neste processo que é mesmo muito difícil. Pronto, que é para depois evitarmos, não é? Porque na nossa perspectiva é sempre o evitar e o prevenir. E devíamos atuar aí, ao invés de atuarmos tanto no tratamento. Era na prevenção, e acho que estes trabalhos e esta iniciativa é excelente para promover isto mesmo, que se calhar não depende só de nós no hospital, mas também aqui na autarquia e nas comunidades, promover este movimento de prevenção. Pronto, há situações que inevitavelmente nos vêm parar as mãos, não é? Mas que podemos evitar muita coisa se atuarmos atempadamente. Não sei se respondi bem, portanto às vezes o meu pensamento salta para outros assuntos. Bom, como sempre, não é? A minha área foge um bocadinho das três áreas, mas aqui só para perguntar, eventualmente a forma como vocês se alimentam, isso interfere na forma de vocês estarem, certo? Quer isto dizer, vamos ao encontro, realmente, mente. Eu julgo pronto, que a questão estava relacionada, o que é que nós podemos fazer, digamos, ter algum lembrete em casa. É lógico que nós somos uma pessoa única e singular, ninguém é igual a ninguém e cada um deverá, digamos, ter o seu objetivo e colocar qual será a prioridade e o que é que pode modificar em termos de intervenção alimentar que de uma forma fácil, porque habitualmente as pessoas associam nutrição, dieta, que é algo super rigoroso, e isso pode ser uma limitação também em termos psicológicos, não é? Eu não consigo, eu não posso, e disseram-me para ingerir este alimento quando eu não aprecio, ou seja, as pessoas devem fazer as seleções, nós podemos fazer trocas, digamos, entre alimentos que pertencem aos mesmos grupos familiares e não podemos fazer sempre a comparação com o colega ou o pai ou a mãe. E eu gosto muito de falar nesta questão da dieta mediterrânica, e ela é património da Unesco, como vocês sabem, que fala muito em cultura, tradição e foca que a alimentação tem que ser, digamos, vista como um convívio familiar, a partilha de tradição, o tipo de cozinha. Portanto, isto é algo que nós podemos trabalhar em grupo e cada família depois também tem as suas próprias tradições, as famílias são diferentes e podemos começar, digamos, com pequenas, digamos, partilhas, pequenas experiências e gradualmente nós vamos conseguir fazer alguma alteração e conseguimos certamente melhorar, digamos, a nossa saúde mental, porque também fizemos alteração em termos da nossa ingestão alimentar. E há uma outra frase que eu também costumo usar muito, que dieta é qualquer forma que nós temos de comer, só que existem dietas que poderão ser saudáveis e há dietas menos saudáveis. O importante é nós tentarmos recolher informação em, digamos, profissionais e sites oficiais e não as redes sociais, o TikTok, não é? Que efetivamente cada vez mais se ouve falar de nutrição e toda a gente percebe de nutrição e por vezes as pessoas seguem realmente algumas orientações que não serão, digamos, as mais saudáveis e as mais adequadas e
efetivamente nós somos diferentes uns dos outros e temos que adaptar, digamos, todas estas questões à individualidade que cada um de nós é. Magnífico, obrigado, Luís. Se me permitires, Sim, claro. eu não resisto nessa sequência. Aliás, estava a ouvir falar sobre a dieta mediterrânea e muito no sentido das dicas que acabei por não apontar. Há um aspecto tão bonito que é ninguém avança, ninguém faz nada de significativo se não for de mãos dadas com alguém. Recordava-me de questões tão simples quanto a alimentação. Fazer em família, preparar alguma coisa em grupo, em comunidade, com amigos, com pessoas que nos querem bem. Algo de comunitário. Estamos numa sociedade tão individualista. Toda a gente o diz, pelo menos felizmente, toda a gente o reconhece. Então temos um ponto de partida. Fazer coisas tão simples como preparar uma alimentação saudável em família. Eu pergunto-me quantas famílias, amanhã no dia da mãe, não vão fora a um restaurante quando podiam simplesmente, festejando a mãe, pelo menos naquele dia ela não cozinhar, e quem sabe toda a família reunir-se na cozinha para celebrar o encontro. E no final uma caminhada naturalmente para a digestão. Exatamente. Obrigado, Adriano. Infelizmente, vamos ter que brevemente fechar o painel e agora vocês dizem exatamente, não é? Mas eu quero lançar aqui um último desafio aos meus colegas, antes de abrir espaço para 2 questões, talvez. E o desafio é o seguinte, para uma palavra, uma frase, imaginem que são umas fadas madrinhas da vossa profissão. Qual seria o vosso feitiço, o vosso desejo para concederem aqui este público maravilhoso como votos para que eles praticassem na sua vida pessoal? Qual seria? Estás a perguntar tipo uma... Desejo que as pessoas venham a praticar. Eu acho que conheçam-se, sintam-se e a partir daí. Sim, não é. Conheçam-se, interpretem-se e deixem fluir. João? É uma pergunta incrível. E vou na linha do que Edgar disse, acrescentando um apontamento como digo, alguém tão significativo como Carl Jung diria. Jung mencionava, ninguém se humaniza, a expressão é individua, mas é o mesmo, individuar ou humanizar-nos é a mesma coisa. Diz ele que ninguém se individua ou se torna quem é sozinho no alto do Monte Everest. Então isto conhecermos-nos a nós mesmos, que é uma necessidade, já os antigos gregos o diziam, que o façamos em comunidade. Cada vez mais é necessário isso, de mãos dadas, senão não saímos do poço, como foi apontado. Ninguém sai do poço sozinho, alguém tem que nos tirar de lá, que o façamos em grupo, de mãos dadas com alguém. Fada Maria João. Também não vou ser muito criativa e vou reforçar o que tanto o Edgar como o professor João Carlos falaram. E é isso, que se conheçam a si próprios em comunidade e que sejam tolerantes, porque acho que hoje em dia acho que é muito importante nós trabalharmos a tolerância em relação não só aos outros, mas também em relação a nós próprios. Eu vou terminar a dizer: mente sã, físico sã, sejam felizes da melhor forma possível conseguirem.
Sim, agora o clímax já foi, não é? Até está aqui desamado e tal. Por isso, eu sei que estamos na hora de almoço e vou-vos pedir a amabilidade e porque temos aqui um excelente painel também, de colocar uma ou duas questõezinhas, se quiserem, a cada uma destas especialidades aqui presentes, e depois podemos terminar este magnífico evento e também ir buscar energia fora, não é? Nutrir, para continuarmos o movimento da vida. Alguma questão? Sim, aquelas. Uma para todos, creio. Pode ser. Depois vamos àquela senhora, sim, pode. Normalmente, as pessoas que estão menos bem emocionalmente, eu já conheci as duas situações, ou comem muito, ou não param sequer de comer, não conseguem, ou pura e simplesmente não comem nada, ficam completamente à espera de qualquer coisa. Alguma situação que possa ser feita, temos um painel diversificado, mas todo ele para poder ajudar nessa situação. Sim. Eu atrevo-me a dizer que, nesses casos, recorrer à psicoterapia, em primeiro lugar, não é? E também à boa prática nutritiva. Eu vou querer passar a palavra, porque depois posso rapidamente dar 2 exemplos acerca disso, mas Luísa, porque também é diretamente em torno do assunto da nutrição, e depois também aos colegas, se quiserem responder. Ok, obrigada pela pergunta. Realmente não é uma pergunta, digamos, fácil de gerir em termos práticos, em termos nutricionais. Sim, tem que haver previamente um grande trabalho em termos psicológicos, porque provavelmente terá que haver aqui gestão, digamos, de algumas questões mais específicas para nós atuarmos, digamos, de uma forma mais concreta, mais prática, para ajudar essa pessoa no controle da sua ingestão alimentar. E, efetivamente, existe medicação que leva realmente a estas situações de o impulso na ingestão alimentar, ou o inverso, não é? Que há situações em que as pessoas, efetivamente, quase que cortam radicalmente a sua ingestão alimentar. Mas eu vejo esta perspectiva, em primeiro lugar, tem que haver aqui um trabalho em termos psicológicos e só associado depois, digamos, algumas estratégias nutricionais que terão que ser geridas de acordo com a pessoa que nós temos realmente a necessitar dessa ajuda. Como eu digo, que as pessoas são únicas e singulares e nós temos que adaptar, digamos, a intervenção individual. Obrigado, Luísa. Maria João e o João Carlos querem oferecer aqui a sua visão. Eu acho que é mesmo isso. As pessoas têm diferentes maneiras de lidar com determinadas emoções e determinados sentimentos. Há pessoas que, às vezes, para lidarem com momentos de maior angústia, recorrem à alimentação, à comida, às vezes até à comida assim mais rica em carboidratos, porque ajuda de certa forma a que se sintam melhor nesse momento, se bem que depois vêm muitas vezes associados sentimentos de culpa. E o inverso, quando as pessoas estão, por exemplo, muito ansiosas ou deprimidas, que simplesmente não conseguem comer e às vezes até dizem que se sentem muito nauseadas, muito enjoadas, e pode ser também relacionado disto de sermos todos um corpo, e a mente estar sempre associada ao corpo. E pronto, a intervenção psicoterapêutica nestes casos é fundamental e é a base, não é, para a intervenção. Também um ponto realmente importante, que é mesmo isso, que existem essas situações em que a pessoa tem uma compulsão alimentar, come e depois de ter terminado a ingestão é que tem a real noção efetivamente da ingestão e daquilo que ele sabia que não deveria fazer, mas tem essa dificuldade realmente em controlar esses impulsos. Naturalmente que é muito difícil em pouco tempo abordar um tema tão interessante, mas muito rapidamente, e enquanto psicoterapeuta, as questões simbólicas relacionadas com os problemas alimentares
são incrivelmente subtis. E cada caso é um caso, obviamente, mas só para dar um exemplo, nós vemos muitas vezes na anorexia nervosa o que é que nós observamos no corpo da pessoa que passa por este caminho. A diminuição é quase como se fosse uma regressão a um estado da infância. Nós observamos no indivíduo uma vontade de não querer amadurecer, de não se tornar o adulto que porventura é aquele modelo que tem à volta. Na anorexia nervosa, observamos que simbolicamente a pessoa não quer ser igual ao adulto que está à sua volta. É uma coisa curiosa. Portanto, a questão simbólica subjacente ao problema, por isso é que muito bem foi afirmado, antes da questão nutricional, é perceber qual é a dinâmica psicológica subjacente. Por exemplo, nas questões do comer em demasia. Desculpem, não estou a brincar com isto, mas comparando com um peixe-balão, se vemos um peixe-balão que ingere água para tornar-se muito grande e atemorizar as presas, melhor, as presas não, os predadores eventuais, muitas vezes na obesidade nós observamos questões simbólicas de alguém de uma forma muito primária, muito básica, muito não consciente, que atua de um modo que já não é adaptativo para os tempos de hoje, mas há uma dinâmica ali a ser compreendida e tratada com o indivíduo. Por isso é que sim, João, a psicoterapia é fundamental. Perceber o que é que está por detrás desta afecção. A afecção vem de afetos. O que nos afetam são os afetos. Perceber o que está subjacente a esta afetividade, o modo como as minhas emoções se manifestam, é fundamental. Exige naturalmente esse trabalho multidisciplinar, psiquiatria, nutrição, psicologia, outras áreas, fisioterapia, todas as áreas juntas no sentido deste cuidado à pessoa como um todo, entendida como um todo. Mas queria fazer este apontamento da simbólica subjacente a um comportamento que de outra forma é como dizia o Raminhos, és um palermo, um idiota, mas aquela manifestação comportamental, com muita frequência, significa algo para o qual nós não estamos preparados para traduzir, mas aquilo é muito significativo para quem tiver olhos para ver e ajudar a interpretar. Sim, eu ia pegar precisamente nesse exemplo que o João estava a dar, não é? Porque há este profundo contínuo da dinâmica física e da dinâmica psicológica. O João estava a falar sobre os mecanismos de defesa que saem ao de cima, no primeiro caso deste distúrbio alimentar, que é a anorexia, que é marcadamente tem uma enorme prevalência nas mulheres mais jovens, que enfrentam grandes desafios no seu desenvolvimento, porque enfrentam também grandes desafios nas mudanças corporais e que muitas vezes optam por mecanismos de regressão, ou seja, de voltar a uma etapa anterior do seu desenvolvimento para simularem ou para fazerem este truque mental de não, eu não estou a crescer, não estou disponível a enfrentar esse crescimento. E no outro caso, exatamente isso, a pessoa, para se defender, e nós vimos o monólogo do gordo, não é? Talvez como um mecanismo de defesa por várias razões, a pessoa cria estrutura, cria um muro, não é? Em si mesma, para não enfrentar tão diretamente a pessoa na sua vulnerabilidade e na sua maior fragilidade do próprio corpo e, portanto, como diz bem o João, há esta profunda relação simbólica. Eu não sei se o Edgar quer adicionar aqui algo. Sim, só acrescentar, não percebendo muito dessa questão da dinâmica psicológica, vou entendendo pelo que vos vou ouvindo falar e muito bem, mas creio que mesmo neste caso na área da fisioterapia, mas muito quem trabalha com movimento, muito daquilo que é depois a interpretação e a ajuda da pessoa a interpretar-se como corpo, através de consciência corporal, a forma como ela se consciencializa em termos de imagem, é também muito fundamental, até porque depois há questões relacionadas um bocadinho com a dificuldade em fazer exercício físico, ou às vezes até fazem demais, creio que será um bocadinho por aí, e tentar perceber e desmistificar um bocadinho essas questões e ajudar a pessoa a encontrar-se e a seguir o caminho, neste caso, por exemplo, na área do movimento, através do movimento. Mas de um ponto de vista integrativo. Bem, uma última questão, já sei que já estão saturados.
e para fazermos uma última pausa ativa também a todos nós, por sermos tão persistentes e resilientes. Uma última questão. Olá, bom dia. Eu desde já queria agradecer a vossa disponibilidade e terem, entre aspas, dado parte do vosso tempo para partilharem a vossa sabedoria e o conhecimento que têm nesta área com todos nós esta manhã. E por isso, obrigada por este momento, que acho que tem sido bastante esclarecedor e bastante interessante. Eu se calhar ia abordar 2 pontos de uma forma de análise pessoal e depois podia, se quiserem, comentar o tema. Temos aqui, se calhar, uma questão que tem a ver com a área da nutrição, sabendo nós que 30% a 40% da parte energética que consumimos é assimilada para a nossa mente e para o nosso cérebro. Qual a importância que nós temos aqui da parte nutricional e também a parte em que estamos neste momento socioeconómica inseridos. A dificuldade que temos da aquisição de alimentos de qualidade, dificuldade económica que temos nas famílias de comprarem alimentos de qualidade e que acrescentem e que possam então trazer este input para estes 30% a 40% que são bastante importantes para a nossa mente, sendo que também temos depois aqui a parte da nervosa a nível de quadros inflamatórios, temos toda esta conjugação que depois tem este impacto na nossa mente. O segundo ponto que eu queria falar tem a ver com a evolução da filosofia, da psicologia e da forma como nós, no eu e na parte social, estamos neste momento com a nossa realidade. E foi falado na parte da pedopsiquiatria, que neste momento temos as crianças muito tempo sozinhas, não há o sentido de comunidade ou aqueles momentos em que estavam as crianças todas juntas ao final do dia a brincarem na rua, o partilhar aqui do ir buscar à escola entre pequenas comunidades da aldeia e afins. Acho que temos perdido um bocadinho isto e com a nossa evolução económica e social estamos cada vez a tornar-nos mais individualistas, estamos atrás de um ecrã, não há contacto direto entre as pessoas e não há este sentido de comunidade, de carpooling ou de ficamos aqui com este grupo de crianças e ajudamos-nos e entreajudamos. E isto vai desde as crianças até aos adultos, em que estamos muito individualizados e temos que autogerir as nossas necessidades. Por isso deixava estas 2 notas e se alguém quiser comentar o impacto que isto tem na nossa mente e o que é que sugerem para nós alterarmos estas mudanças da evolução dos tempos e da economia e qual é a forma como nós podemos combater para ter uma saúde mental mais estável e que nos dê mais felicidade diária. Pronto, obrigada. Em primeiro lugar, a seguir as recomendações da nutricionista. Bom, realmente é uma questão muito pertinente, tendo em conta realmente, digamos, o custo de vida, a disponibilidade em termos de orçamento familiar, associada à prática de uma alimentação saudável, por vezes. Eu costumo ser uma pessoa assim muito simplista na forma como eu transmito a informação, porque nós temos possibilidades de efetivamente melhorar a nossa ingestão alimentar, consumindo alimentos que estão disponíveis e poderão não ser, digamos, um encargo demasiado elevado para o nosso orçamento, a partir do momento que uma pessoa possa realmente ter conhecimento desses próprios alimentos. Nós poderíamos consumir, adquirir alimentos locais, sazonais, que eventualmente poderão ter um custo diferenciado de um alimento que nós adquirimos numa outra época do ano em que efetivamente são mais caros. Eu vou dar um exemplo muito prático. É importante para essa percentagem de energia que falou, o consumo de alimentos mais específicos. Polifenóis, gorduras poliinsaturadas, vitaminas. Vamos pensar vegetais, produtos hortícolas. E nós, ao pensar que vivemos numa zona rural,
podemos viver numa cidade, mas é uma cidade, digamos, mais rural, não é cidades citadinas como um Porto, uma Lisboa, nós ainda temos a possibilidade de adquirir, e a grande maioria das pessoas também tem pequenas hortas em casa em que podem efetivamente aumentar o consumo deste tipo de alimentos. Na impossibilidade de termos, também há aquela aversão de alimento congelado. Vamos pensar, se eu adquiro um vegetal fresco, eu vou ter algum desperdício, em termos de quantidade disponível para a família vai ser muito menor, tendo a possibilidade de comprar um congelado, que habitualmente as pessoas têm um bocado, mas congelado não tem as mesmas propriedades nutricionais que tem um fresco, mas eu tenho ali 100% de aproveitamento. É um exemplo. Vamos pensar, há um alimento que é ótimo para a nossa saúde mental, porque interfere com a nossa saúde, digamos, da microbiota intestinal, que é o iogurte, um iogurte natural. Não precisa ser de uma marca XPTO, desculpem lá o termo. O importante é que seja um iogurte. Portanto, e nós agora temos disponível a nível dos hipermercados várias marcas a vários preços que as pessoas podem adquirir de acordo com a disponibilidade financeira. Estão-me a lembrar, por exemplo, fruta, ok, temos a fruta da época, há períodos do ano em que nós não vamos ter tanta variedade, não é obrigatório nós termos todos os dias o arco-íris. Hoje podemos ter todas as cores do arco-íris, no dia seguinte podemos ter menos cores do arco-íris. O importante é nós termos esta variedade e tentar... Pronto, é um pouco difícil, digamos, responder a essa questão, porque temos que ver efetivamente a pessoa como individual, conhecer a situação, digamos, financeira da pessoa e aí sim tentarmos arranjar algumas estratégias de forma que a pessoa possa ter uma alimentação, digamos, o mais variada e equilibrada possível, no sentido também de, claro, melhorar a nossa saúde mental. Saúde mental interfere com a saúde física e eu considero que a saúde mental é prioritária em relação à saúde física, porque efetivamente mente sã, corpo sã, não sei se respondi. Eu poderei comentar o tópico seguinte. Pronto, porque realmente eu acho que é preciso uma mudança de chip em termos da sociedade, em termos sociológicos, e que, apesar de muito criticada, a nova geração, eu acredito que poderá abrir o caminho para isso. Critica-se muito os jovens que agora chegam, por exemplo, às 5 da tarde, o horário é das 9 às 5, às 5 da tarde acabou o trabalho, vão-se embora, vão para a família. E eu acredito que deve ser muito isto, esta cultura do eu tenho de ficar mais horas no trabalho porque sou trabalhadora e porque as pessoas não podem ser preguiçosas. Não, acho que eu identifico mais com a geração que está agora a surgir. O meu trabalho é das 9 às 5, eu às 5 fecho e vou para casa, vou ter com os filhos e vou para a família e viver em família. E hoje, por acaso, de manhã estava nas redes sociais e havia um post até muito interessante de isto não é um país para famílias, e realmente não é. Começando com o nascimento de um filho, não é? Em que os pais têm, o pai ou a mãe têm uma licença de 4 meses, que é subsidiada a 100% pela Segurança Social. Se optarem por 5 meses já têm um desconto de X, de 6 meses um desconto de Y. E, efetivamente, mesmo em termos do desenvolvimento psicoafetivo das crianças, e físico também, das questões da amamentação e da OMS, considerar que o saudável seria uma amamentação pelo menos até aos 6 meses, e a nossa licença de maternidade ou de paternidade é até aos 4, também não tem muito sentido. Mas em termos mesmo do desenvolvimento psicoafetivo das crianças e dos bebês, era muito importante estarem pelo menos até a 1 ano de idade em casa com os pais. Há alguns países que já o fazem e que, mesmo em termos de taxa de natalidade,
têm taxas de natalidade muito superiores à nossa, porque efetivamente é um incentivo à natalidade. Nos países mais nórdicos, creio que as mães ou os pais ficam até aos 2 anos de idade com as crianças em casa e efetivamente têm tempo para estar com os filhos, tempo de qualidade. E a questão disto do trabalho por turnos e também das férias, quer dizer, as crianças têm 3 meses de férias no verão, 2 meses na Páscoa, 2 meses, 2 semanas na Páscoa, 2 semanas no Natal, mas os pais têm 22 dias úteis de férias e não é impossível estarem o tempo todo com as crianças, mas não sei, pelo menos alargar o período de férias dos pais para que possam ter mais tempo de qualidade com os filhos. Não sei se respondi. Muito rapidamente, tópicos que foram abordados que são fundamentais nesse sentido, por exemplo, a questão da alimentação. Cada vez mais, infelizmente, hoje em dia, a tecnologia nos permite facilmente perceber quem são as outras pessoas com os mesmos interesses, em termos de alimentação, de onde ir buscar as coisas. Às vezes, criar novas comunidades, sairmos da nossa zona de conforto, procurar quem é que pensa como nós pensamos. Vamos ter com essas pessoas, vamos criar uma nova comunidade, quase como diria, uma nova família. Usarmos-nos das tecnologias para nos aproximarmos de outros que pensam como nós pensamos, pode ser um aspecto fundamental hoje em dia. Os jovens que pensam, e muito bem, às 5 acaba o meu trabalho, às 5 termino de trabalhar e vou viver o resto da vida. Aliás, aquela lógica muito antiga dos sindicatos, 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para lazer. 8 vezes 3, 24. Tínhamos aqui um dia extraordinário, de 24 horas significativas. Eu diria que, talvez hoje, com o reconhecimento que as novas gerações estão a ter da necessidade de uma mudança de atitude, talvez se abra uma oportunidade de mudança social, que é tão necessária. Preservarmos a família é fundamental. É a célula da sociedade. Preservarmos uma alimentação que nos permita estarmos bem é outra peça deste puzzle. E criarmos comunidades para além da família. Comunidades de pessoas que pensam como nós pensamos, para não nos sentirmos sós. Voltamos àquela questão. Ninguém sai do poço sozinho. Sim, e pegando um bocadinho nessa questão da comunidade e da necessidade de nos relacionarmos, de interagirmos, eu comentei com alguém lá fora há um bocadinho e é um estudo muito, muito interessante que efetivamente um dos principais fatores que tem contribuído cada vez mais para a longevidade humana é efetivamente as relações interpessoais, ou seja, claro que é importante nós precisamos ter a psicoterapia, vamos à psicoterapia, precisamos de movimentar, vamos movimentar, de comer bem, descansar, todos os pontos que já tocamos hoje aqui, mas a certo ponto uma coisa que é fundamental e que também nos torna humanos, não é? É a relação, é a partilha, é o caminhar lado a lado. E uma das formas, por exemplo, na área do movimento, do exercício, da atividade física e tudo mais, é tentar incluir isso na rotina diária, em comunidade, na família, eventos de atividade física ao ar livre que promovam gratuitos, efetivamente, promovam essa relação e movimento em conjunto, em partilha. Acho que não sei se respondi da parte que... obrigado pela questão. Voltando à questão da nutrição, acho que há aqui um apontamento muito importante, que é... eu considero que não deveria se preocupar muito, porque assim, o capitalismo trouxe-nos coisas muito boas, que é, por exemplo, nós podermos comprar 200 gramas de queijo a 2 euros e pouco, em vez de pagarmos 10, 15, 20 por isso. Mas também trouxe uma enorme perversidade, que é, muitas vezes somos aliciados a comprar o melhor conteúdo possível e a uma série de competitividade que existe entre marcas, aliciamento de marketing, não é? Por isso a dica é, quando virem um filme demasiado bem realizado em torno de um produto, duvidem. Porque já há evidências suficientes que, afinal, o óleo de coco não é assim tão nutritivo, por exemplo, e o pessoal anda sempre à procura disso.
entre outras questões. É polémico. Estávamos a terminar. Ligar. Agora já vai começar. Essa foi assim uma chega para terminarmos, certo? Para gerar uma certa polémica, em certa medida. Nutritivo não é nutritivo, é hipercalórico. Sim. Agora, o tipo de gordura poderá não ser a mais saudável. É isso. Pronto, ótimo. Ainda bem que temos aqui exatamente isso que eu estava a dizer. Ainda bem que temos aqui uma nutricionista para dar o apontamento. Mas sim, mas é precisamente a isto que eu quero chegar, porque a nutrição também é uma ciência que está em franca expansão agora, e bem, graças a Deus. Está a sair da primeira fase, que eram os estudos epidemiológicos que guiavam a maior parte da suposta evidência da nutrição, e os estudos epidemiológicos, do ponto de vista científico, são muito questionáveis porque são hipóteses que se lançam através de prevalências da demografia, não é? E isso é muito questionável. E agora começa-se sim a atuar com experiências vocacionadas para pessoas que sofrem de determinadas condições e a entender cada vez melhor sobre o verdadeiro benefício de determinados produtos. E, portanto, estamos a assistir a esta franca expansão da própria nutrição, mas o ponto aonde eu queria chegar é que hoje em dia conseguimos recorrer a um supermercado e ter uma variedade bastante boa, àquilo que é adequado, inclusivamente, como dizia a Luísa e bem, para a nossa nutrição, não é? Só que o capitalismo traz estas perversidades, que a determinada altura as pessoas acharem que para obter o corpo perfeito e a nutrição perfeita têm que recorrer a suplementos de esquemas pirâmide, que não vou evocar aqui nomes, também para não levantar outro tipo de polémica. E aí sim há um enorme déficit daquilo que é a disponibilidade da nossa economia final para cuidarmos bem de nós. E era aí que eu fundamentalmente queria chegar. Agora, façam isto, que é recorram, não me ouçam tanto a mim, recorram aos profissionais certos também, que é para verdadeiramente também compreenderem o que é que o vosso corpo em particular exige. E se calhar, como se costuma dizer, o barato sai caro. É mais fácil, é mais barato ir às redes sociais, por exemplo, e ver uma pessoa que tem milhares e milhares de seguidores, mas que na essência se calhar não sabe muito sobre a coisa, não é? E estarmos ali a ter consultas gratuitas. Mas depois o que sai caro é o prejuízo que isso traz ao nosso corpo. E, portanto, aí sim, recorrer aos profissionais certos e talvez possamos vir a ter os melhores benefícios para aquilo que é a nossa saúde global. Sim, Luísa? Estou. Só para terminar da minha parte, que entretanto lembrei-me, porque na área da nutrição, efetivamente, cada vez mais se vê em todo o lado, toda a gente percebe da nutrição. E agora aproxima-se uma época do ano, não é, que as pessoas olham muito à imagem física e começam agora a pensar no movimento, exercício físico, dietas. Existem efetivamente diferentes dietas e nós começamos a ver a dieta detox, a dieta cetogénica, a dieta intermitente. Ou seja, se efetivamente alguma destas dietas fosse 100% eficaz no objetivo para que foram criadas, já teriam sido, desculpem o termo, patenteadas e eventualmente poderiam ser utilizadas pela maioria das pessoas. Portanto, isto só para tentar, digamos aqui, focar a importância que nós temos que ver a alimentação individualmente, não é pelo facto de eu ter um amigo ou uma amiga que está a fazer aquela dieta e está a ter um resultado. Nós somos diferentes, não sabemos em que condições aquela pessoa iniciou aquele tipo de dieta. Portanto, é vermos a alimentação como um todo, não como um nutriente específico, e pensarmos que nós, precisamos de ter uma alimentação saudável, individual, nossa, não tem que ser igual ao amigo, à amiga ou à mãe. E pronto, era o que eu tinha para terminar.
E cada vez mais, as evidências científicas e o estudo que é feito na área da nutrição, falamos sempre em alimentação saudável e equilibrada. Eventualmente haverá algumas patologias que requerem alguns cuidados na alimentação de alguns nutrientes, porque efetivamente agravam essa situação patológica. Mas de uma forma geral, mesmo nas doenças crónicas não transmissíveis que já foram faladas aqui, obesidade, hipertensão, a diabetes, na prática as recomendações são muito semelhantes e depois são adaptadas individualmente, não é? Tendo em conta a pessoa, não é? Se é homem, se é mulher, o género, o peso e outras comorbilidades que possam existir associadas. É isto, eu sublinho, isso é da medida. Bem, obrigado pela vossa paciência, disponibilidade. Acho que nos despedimos por aqui. Quero pedir, como é que é? Pausa ativa, já aprendi agora. Pausa ativa. Um aplauso aos meus colegas, um aplauso aos meus colegas. E a vocês todos.